Eu quero começar este capítulo contando a história do Pedro, pois ela vai ajudar a entender um pouco mais sobre a origem dos ciclos destrutivos. A mãe do Pedro nasceu em berço cristão. Aos 18 anos, ela liderava o Ministério do Louvor quando uma festa da faculdade conheceu um moço que ela julgava ser o amor da sua vida, o seu príncipe encantado. Diferente dela, o rapaz não frequentava uma igreja e não se importava com a vida espiritual. Ele vivia mais nos bares perto da faculdade do que em sala de aula. Mesmo contra a vontade dos pais da moça, eles começaram a namorar e ela acabou engravidando poucos meses depois do início do relacionamento. Os pais da jovem ficaram muito decepcionados e forçaram os dois a se casar, pois não aceitavam que a filha fosse mãe solteira. Por causa da gravidez, a moça abandonou o curso de direito e o marido fez o mesmo, porque o salário que ele ganhava não era suficiente para sustentar uma família e pagar pelos estudos. Em pouco tempo, ele acabou entrando em depressão e, por causa da grande responsabilidade, começou a passar mais tempo nos bares do que em casa, se tornando um viciado em bebidas alcoólicas. Do pouco dinheiro que ele ganhava como ajudante em uma oficina mecânica, quase nada chegava para o sustento. O sustento da família. E para agravar a situação, pouco tempo depois, eles tiveram mais uma filha. E foi nesse cenário que Pedro cresceu, com uma mãe amargurada pelas escolhas erradas que fez no passado e um pai depressivo e alcoólatra. Na primeira vez que conversamos, Pedro me contou que até os 10 anos só havia visto o pai sóbrio no dia do batizado de sua irmã. No dia do aniversário de 15 anos de Pedro, o pai passou mal no trabalho e precisou ser internado às pressas. 2 dias depois, ele morreu de cirrose. Pedro passou a adolescência com a raiva do pai e vivia dizendo para si mesmo que seria diferente quando eu tivesse a própria filha. Mas não foi o que aconteceu. Ele também engravidou uma moça e se tornou pai antes dos 20 anos. Pedro não se casou, mas a frustração de ter cometido o mesmo erro do seu pai o levou para o mesmo caminho, o álcool. Hoje ele tem 30 anos, está internado em uma clínica de recuperação para viciados e tem pouco contato com o filho. Durante uma conversa que tivemos, ele disse que sentia vontade de morrer. Segundo ele, foi vítima da mesma maldição que o pai. O rapaz tinha muita mágoa e detestava a postura que o pai teve com a família, porém repetiu esse comportamento. É assim que funcionam os ciclos destrutivos. Certos hábitos ficam tão enraizados em nós que, por mais que não as aprovamos, acabamos por reproduzi-los. E como vimos no caso de Pedro, muitos desses padrões comportamentais vêm de alguém próximo a nós, como o pai ou a mãe, como se fosse uma bobagem, uma herança maldita. E o peso desse histórico, somado à repetição de atos e pensamentos, nos aprisiona em um ciclo tão negativo que não nos deixa superar problemas financeiros, familiares e de relacionamentos, por exemplo. Veja a triste história de Pedro, que perdeu contato com seu filho e hoje vive em uma clínica. E a questão é, por que isso aconteceu? Porque as pessoas repetem os mesmos erros que seus pais? Porque elas insistem em permanecer na roda do hamster, mesmo sabendo que não estão tendo nenhum progresso? Basicamente, por 3 motivos principais: questões espirituais, psicólogas e científicas. O ciclo espiritual. A primeira questão que devemos entender é que existe uma batalha espiritual acontecendo.
Como vimos no capítulo anterior, todo ser humano passa por batalhas contra inimigos que não são da carne e sangue e que fazem tudo para destruir a nossa comunhão com Deus por meio de uma arma muito perigosa chamada pecado. Sim, é pelo pecado que inúmeros ciclos destrutivos começam. Vamos voltar à história que contei anteriormente. A mãe de Pedro contrariou a vontade dos pais e resolveu namorar um rapaz que não compartilhava da mesma fé com ela, e pouco depois acabou engravidando do namorado. Perceba que há 3 pecados muito graves que, querendo ou não, foram causa de todos os problemas que essa família enfrentou. Primeiro, ela não honrou seus pais. Efésios 6, 1, 4. Depois entrou em julgo desigual ao seu relacionamento com o incrédulo. Coríntios 2, 6, 14, 15. E por fim, teve relações sexuais com o namorado fora do casamento, o que é considerado fornicação, de acordo com Efésios 5, 3. Claro que fique bem claro que não estou julgando essa mulher, pois não cabe a mim fazer isso. Meu objetivo é mostrar que foi por meio desses pecados que Satanás lançou uma série de maldições sobre a vida dessa família. Depressão, alcoolismo, problema financeiro, abandono, doenças e morte. Você consegue perceber o tamanho do cativeiro que foi criado? E o pior, o filho entrou nesse mesmo ciclo destrutivo e está pagando em alto preço até hoje. É algo semelhante ao que aconteceu com os judeus no passado. Em 2 Reis 17, a Bíblia nos conta que aquele povo estava praticando idolatria. Quando as pessoas foram repreendidas pelos profetas de Deus, elas agiram com arrogância, pois já estavam com o coração endurecido pelo pecado. Elas eram vaidosas e estavam mais preocupadas com a aparência do que com a vida espiritual. Tanto é que chegaram a esculpir imagens para adorar a si mesmo. Então Deus se irou. E derramou juízo contra elas, fazendo com que Israel nunca mais fosse a mesma. Além disso, o Senhor permitiu que os assírios invadissem o território daquela nação, tomando os seus bens e levando o povo como escravo. Por causa do pecado, a nação de Israel sofreu muito, e os filhos daqueles que ignoraram os profetas desobedeceram a Deus e idolatraram a si mesmo, colheram os frutos terríveis plantados pelos pais. Eles cresceram pobres, escravizados e sem esperança de melhora na vida. Foi somente depois de muitos anos que o ciclo foi quebrado por pessoas que decidiram voltar a coração para Deus e mudar de comportamento. O apóstolo João disse que devemos fazer o mesmo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 9.